Nem lembro como é que começa, mas vamos lá. Envelhecimento, sexualidade, intimidade, esquecimento. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pega muito a comunidade gay, que é o envelhecimento. Afinal de contas, o gay tem medo de envelhecer? Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Eita, que já começa assim. É uma boa forma da gente reiniciar os trabalhos, né? Já trazendo uma polêmica. Ah, amigo, a gente vai... a gente não consegue, né? Sim. Ser leve com a vida, né? Parece que a gente tudo é uma questão, né? Acredite se quiser, dos temas que nós pensamos em ser o mais tranquilo. Por que a gente faz isso, É o hein? Jonathan, ele... hoje eu não tô muito legal, acho que eu queria fazer um tema mais tranquilo. Vamos falar sobre o medo do envelhecer e todas as questões existenciais? Pois é. Era tipo isso. Ai, que ódio. Mas falar sobre o que... A psicologia é isso, né? Falar sobre sofrimento, sobre angústia, sobre dificuldades. Psicologia é foda. Mas a gente vai falar sobre coisa boa também, porque a gente vai ver que tem coisa boa sim, né? Às vezes a gente tem que levar a vida mais leve. Acho que inclusive é um tópico aqui que a gente vai conversar. Mas, amigo, que saudade da senhora. Tô muito feliz. Pois é. Estar Gente, aqui eu de nem novo. reconheço o teu rosto mais. Quem é Você é você? falsa? Quem é você? Quem é você? E você tá... Gente, o Jonathan, ele não tá aparecendo muito no Instagram, então vocês também não estão acompanhando, mas ele virou padrão. Ele Eu virou não virei padrão, gente. Eu só Então- tô cuidando de mim, é isso. Só passou um protetor, né? É, passei um protetor, eu acordei hoje, tomei um banho, lavei o rosto, entendeu? Mas agora eu tô cuidando mais da minha saúde, da minha aparência, isso é verdade, olha só. Comecei a passar hidratante labial pra minha boquinha, tava muito Escovar os ressecada. dentes. Comecei a fazer academia, os músculos estão começando a aparecer, eu tô tão feliz. Eu tô falando que ele tá virando padrão, vocês não estão acreditando. Não, é isso. Agora os malhados do Grindr estão vindo me mandar tap, coisa que antes nem existia, antes me bloqueavam, agora eles que me mandam mensagem. Olha só, realmente. Tudo mudou. O sonho do oprimido é ser opressor, não é? Eu não, Aí não você tá fiz o que eu humilhando. disse. E como você está além de padronizar a sua vida? Ai, amigo, nossa, eu vou te dizer que esse intervalo de ato foi foda, viu? Se um mês, um ano. Que isso, né? Nem tudo acontece nas redes, né, gente? Vamos combinar. E assim, eu andei bem sumido mesmo. Eu ando passando por processos bem difíceis na minha vida pessoal, sabe? Recentemente, agora, eu tive internado. Olha que loucura, eu tive internado, tive dengue, machuquei meu olho, sabe? Tive, enfim, luto, enfim, depressão, ansiedade, anemia, sabe? Constipação, todas aquelas coisas assim que vem tudo de uma vez só, numa sequência. Mas também nem tudo é ruim. Eu comecei, tenho me movimentado, tenho feito coisas novas. E uma delas, olha só, vou compartilhar aqui com vocês em primeira mão. Eu comecei a fazer uma nova formação. Eu estou fazendo uma formação terapêutica para ser terapeuta tântrico. Que delícia. Eu sempre tive curiosidade pra ir em um. Eu nunca fui em um. Eu sempre tive curiosidade pra Vou fazer. te dizer, tá? É babado. Nossa, deve ser muito legal. Como é que deve ser a formação, hein? Deve ser muito interessante. Então, a formação, assim, ela é dividida em 6 módulos diferentes, onde em cada módulo nós estudamos um tema importante da Tantra, né? Do que é o Tantra, de como que ele vê o desenvolvimento humano relacionado com a sexualidade. E fazemos no final de cada módulo uma sequência de massagens, né? Com técnicas diferentes de massagens. Eu fiz um módulo só, então é bem recente ainda. Final de semana que vem eu vou ter outro. Mas é muito interessante, tá? É babadeiro. Babadeiro. E no final da formação eu vou ter que fazer um estágio obrigatório e oferecer alguns atendimentos, né? Para poder receber o meu certificado de terapeuta tântrico. E ele vai oferecer pra galera. Quem sabe eu faço uma massagem em ti, vai que... Vai que vamos estar interessados. É de graça, vai ser? Se tu vier aqui em Florianópolis... Aí já não sai de graça, né? É, porque é estágio, né? Agora, assim, se tu quiser que eu vá em São Paulo, vai ter que pagar o translado, o deslocamento, aquela mamadinha, porque nem tudo são A flores. gente não quer, a gente quer de graça. Eu sinto que vai bombar. Se eu jogar na minha rede e falar assim, estou abrindo vagas para massagem tântrica, pronto. Acabou. Eu vou largar a terapia.
Total, Acabou. total. Acabou. Chega de psicologia. Chega de psicologia. Pois é, você falando aí da massagem tântrica, não sei o quê, mas a única coisa que eu tive nesse meio tempo foi sinusite. Você acredita, menino? No final das contas, você fala, minha vida tá difícil. Imagina ter uma sinusite de dezembro até a gente tá agora em final de maio. Tadinho, meu Você acha que é Deus fácil? do céu. Não é fácil. Não. E os médicos, eles não estavam me tratando direito. Fica aí o conselho de medicina. Vocês A estudam... homofobia não tem precedentes Não mesmo, né? tem. E essa bactéria, ela é muito gay-friendly, porque ela não sai de mim. Só que aí, o que acontece? Eu acho que vocês médicos precisam estudar um pouco mais sobre sinusite. Porque assim, eu fiquei passando de médico em médico, fomos passando uns antibióticos, que depois um médico que era mais especialista falou, cara, esses remédios antibióticos não servem pra nada. Aí me passou um certo, tem que tomar por 21 dias, fazer exame depois, enfim. Mas agora eu tô bem, tipo, agora eu tomando um antibiótico certo, melhorei. Ó, que coisa, não? Que coisa, quem diria? Nossa, quem imaginaria, né? Quem diria? Olha que loucura. Que loucura. Tomar o remédio certo faz com que ajude a se tratar e se curar. Pois é, mas também assim, tá tudo bem na minha vida, tá tudo organizadinho, tô com a clínica, né? Tô com a Eu clínica. tenho visto a senhora foi fazer palestra agora. Fui fazer pra comunidade do palestra. 99. Foi. A gente tá com parceria com a 99, com Fundo Positivo, a Clínica LGBT com Local, inclusive quem tiver interessado, Clínica LGBT com Local, tá aí com os atendimentos. Agora a gente tem nutricionista, psiquiatra, entendeu? A gente tá Olha chique, só. tudo da comunidade LGBT. Que Todos. legal, amigo. Parabéns. Ah, imagina. Parabéns, sério. Não, esse projeto é um projeto muito legal. Obrigado, amigo. Quem sabe a gente Mesmo, coloca um mesmo. tântrico aí, né? Profissionais tântricos, olha só. Não, mas aí a minha hora tá cara, né? Ah, meu Deus, já tá arrogante, muito né? cara. Que arrogância. Não. Mal começou, já tá arrogante. Não, eu não comecei agora. Eu posso ter começado no Tantra, querido, mas eu tenho todo um talento, toda uma trajetória. verdade. Não é assim. Não é um pouquinho, Não né? é assim. Não. Mas bom, vamos falar sobre envelhecimento? Assim, um corte seco agora. Vamos falar sobre o tema? Pois é, isso foi de zero a cu tão rápido. Eu ainda ia te perguntar como é que anda a tua vida amorosa, porque tu não falasse sobre isso, né? Mas Faz pelo tempo, visto, né? tu estás querendo falar de envelhecimento, eu acho que uma coisa está relacionada com a outra. Quer falar alguma coisa sobre, amigo? Me conta. E esse coração, como é que tá? Você pegou Eu e no o ar. Brasil todos queremos saber se o Lucas DeVito tá namorando ou não, porque, né? Eu tô... Psicólogo mais disputado desse Twitter, o que é isso? Quer dizer, do OnlyFans? Não, pera, do Instagram. É, do Twitter eu sou cancelado mesmo, mas... Porque tu não mostra nude, tu não entrega aquilo que a galera quer ver, né? Eu acho que é isso. Mas, assim, meu coração tem dono agora e... Olha! Mas assim, não é oficial, mas tá quase oficial. Mas ele sabe. Não, porque... Claro que sabe. Bebê Rena é você? Meu Deus, que perigo. Amiga, a gente podia fazer um episódio sobre isso, porque eu tive um na vida real. Eu te contei. Não, eu tô curiosíssimo, me conta. Vamos fazer um episódio sobre isso e a gente conta. Mas Eita, foi meu um Deus. rolezão. E foi um rolezão, tipo, o ponto de... Eu tive que fazer um BO. Existe um BO contra essa pessoa. Por Deus. E aí foi, tipo, um babado. Depois eu te conto no off, porque eu te falo quem que é, enfim. Meu Mas- Deus, Lucas, mesmo? Não, é sério. Tipo assim, chegou ao ponto de, tipo, ser bem sério. Ah, A pessoa te fala, não aceita. Talvez ela, inclusive, esteja ouvindo aqui. Então você que fica mandando flores o tempo inteiro, saiba que tem um BO contra você agora. É isso. nossa, Beijos. vai se tratar, gatinho. Pelo amor de Deus, para, não é não. Não é não. Tem gente que não respeita. Mas É porque não humilha com humilhação. Rima com humilhação, né? Daí a galera acha que se perde. a galera se perde. Não, pelo amor de Deus, gente, para com isso. Vai se tratar há 3 anos já. 3 anos. Não. Teve que prestar um BO, cara. Ah, não. Sabe? Meu nível de empatia já diminui. Não tem que ter empatia. Mas a pessoa com quem eu estou ficando, sim, ela é mais velha e que eu. Ah, Que nós, né, amigo? Você já tem seus 30 aí? 31? eu tenho 30, Lucas. Não pira, não. Você tem 31, Raul? Miga, você tem 31? Eu faço 31 esse ano, mas já chega, eu não tô gostando. Inclusive, isso tem tudo a ver com esse tema do episódio, Você tem né? certeza que você não tem 31? Eu jurava, amigo. Não, amigo, eu fiz 30 ano passado. Enfim, eu tenho 27. E eu sou novinha, entendeu? Pois é, Eu sou twink. precisamos falar sobre esse conflito de imagem, né? Porque tem gays que
Eu morro quando eu entro nos aplicativos da vida e eu vejo boy de 28, 29 anos se chamando de moleque. Eu fico, gato, deixa eu te contar uma coisa. Você não é mais um moleque. Tudo bem? E também a galera de 30 que se acha 80, Aham. né? Tipo, que tá com o fim da vida, assim, tipo, meu Deus, agora é Cara, só um esperar. paciente me contou essa semana, ele também tem 30. Essa semana ele tem 30 anos de idade, daí ele foi pra uma balada, acabou dando uns beijinhos num boy, descobriu que o boy tinha 18. E daí o boy virou e falou pra ele algo do tipo assim: Nossa, eu vi tu dançando com teu amigo e achei tão legal gente da tua idade assim se divertindo desse jeito. Aí ele ficou. Não é possível. Gente da minha idade, pelo amor de Deus, eu tenho 30 anos. Mas eu entendo disso, porque eu, por exemplo, já tô com 2 hérnias na lombar, então realmente, se alguém me ver dançando, vai falar, nossa, que legal. Mas esse é o peso de ser gostoso, amigo. Não tem nada a ver com a idade. Tu já teve hérnia desde, sei lá, ter 13 anos de idade. Pior que é, menino, pior que é. Viu? Tá vendo? É, pior que é. Isso pode ter outras relações também, mas a gente não precisa entrar nisso agora. Não vamos. Agora, o ponto é: tem a régua emocional e biológica de gays no que dizem respeito à autoimagem, ao corpo e a envelhecer, não batem, né? Não Tem casam. nada a ver. Existe muito essa. É curioso, porque quando eu vejo homens e mulheres héteros, cis especificamente, falar sobre envelhecimento, eles falam muito sobre a crise dos 40, a crise dos 50, né? E que já acho precipitado, pra ser sincero. Mas quando a gente fala sobre homens gays, vou fazer um recorte aqui, homens gays, não tô falando do LGBT no geral, falando homens gays, a gente vê Uhum. essa crise quando acontece, é tipo 25, 30 anos, sabe? Como se tivesse um peso muito grande aos 30 anos. E aí, a pessoa tipo, chega nos 30, e não é só a questão da autoimagem, né, que bate. E aí fica, será que eu deveria estar com a vida mais bem resolvida? Será que eu deveria estar ganhando mais dinheiro? Será que eu deveria saber exatamente o que eu quero, né? E a Sim. gente tem que entender, amigo, que a gente vive num mundo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, existe uma crise muito grande de, não só financeira, mas uma crise de sistema, uma crise climática, uma crise em É um todas as colapso, esferas, né? e que fazem com que o envelhecer, ele tenha uma perspectiva diferente do que, por exemplo, os É meus pais. verdade. Os meus pais com 30 anos, né, mais ou menos com a minha idade, com a nossa idade, eles tinham casa, eles tinham. Já tinham Na verdade, casa não tinha, filhos. não, mas eles tinham filhos, eles tinham responsabilidades. O jeito deles se vestirem era completamente diferente. O jeito deles se portarem era completamente diferente. Eles tinham acessos a. Era mais fácil, talvez, comprar um carro, uma casa, mas era mais difícil também ter outras experiências, né? Tipo, viajar, comprar itens do dia a dia, sabe? Enfim, é uma outra perspectiva, pro bem e pro mal, né? Então, a gente fica se comparando muito, colocando esse peso de com os 30 ou no caso dos héteros, dos 40 eu já deveria estar assim. E não, sabe? Tipo, não é. Cara, é impossível, é quase impossível alguém com 25, 30 anos tá bem resolvido. Por uma questão tanto social, por uma questão também psicológica, sabe? E aí, Uhum. tipo, a gente se impõe uma crise que não faz sentido, sabe? Uhum. Não faz sentido. A gente fica se colocando uma dor ali, tipo, ai meu Deus, já tem 30 anos, deveria estar fazendo isso. Ah, vai viver, sabe? Ainda mais quando a gente fala sobre gays e adolescência tardia, mas a gente fala sobre isso mais pra frente, mas enfim. Mas eu acho que existe essa dificuldade, né, amigo? Uhum. E essa Uhum. crise, né? Esse peso que vem os 30 anos. Meu Deus do céu. Acho que você até comentou nos episódios passados sobre isso. Eu fico pensando assim que tu trouxe a pauta da adolescência tardia, né? Eu acho que no processo de desenvolvimento biopsicossocial de homens gays, isso com certeza acontece com outras pessoas, mas fazendo um recorte aqui para nossa trajetória, e isso sem entrar em especificidade, sem fazer recortes ainda de raça, de, de classe social, porque isso também influencia ainda mais. Mas pensando assim, no geral, o que eu acho que acontece com homens gays é algo do tipo, na maior parte das vezes, passa uma infância de repressão, marcada por repressão, né?
uma adolescência de angústias com experiências que eu não posso viver ou que eu faço de uma maneira que não é saudável, não é integrada, sabe? É sempre uma vida dupla, é sempre escondendo. E daí a gente passa isso por um bom tempo da vida. Aí quando a gente chega na vida adulta, que é na casa dos 20, normalmente, isso acontece para a maior parte dos gays, entre os 20 e os 40, nesses 20 anos aí, é o período de viver a adolescência tardia, né? E aí a galera se despiroca, daí vai cuidar de si, vai pra academia, malha, 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 festa, 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 fica muito louco, 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 pega todo mundo, às vezes namora, às vezes se casa, mas aí casa, trai namorado, trai não sei o quê, enfim. Vai trabalhar, vai viver, vai construir a sua vida. E daí quando chega nos 40 anos de idade, se depara com o quê? Sozinho, sem um grupo social com quem ele realmente pode contar. Sabe, por que isso, assim, tipo, quando você tá mal, doente, pra quem que você liga? Sabe, você realmente tem amigos, assim, que você pode ligar e que podem te ajudar? Porque não adianta você conhecer amigo de balada e gente de festa, assim, eu tenho vários pacientes que têm amigos, estão sempre despirocando e loucos, mas quando estão na merda, mal, em crise, chorando aos prantos, não tem pra quem ligar. Então, a galera chega aos 40 anos de idade, depois de uma vida de compensação, sozinha, às vezes muito bem sucedida profissionalmente, mas não é feliz na carreira que tá, sabe? Muito bem com o corpo, cuidando da sua saúde, etc., mas autoestima no chão, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, necessariamente. Sem relacionamentos saudáveis, onde ela se sentiu amada, onde ela pôde amar, sabe? Ou seja, aí ela vai se deparar aos 40 anos de idade com um peso, né? Porque não vai voltar, a vida não vai para trás, daqui para frente, onde ela se depara cada vez mais envelhecendo, cada vez com menos energia, menos recursos, menos disposição. E aí tem um choque, né? É muito interessante acompanhar na clínica os surtos dos meus pacientes que estão perto de fazer 40 anos. Porque as reflexões são essas. Eu estou nos meus 40 anos, eu ainda estou solteiro, eu não encontrei ninguém, nunca tive um namorado que foi legal, que foi saudável, não tenho amigos, vivi a minha vida para o trabalho, vivi a minha vida para a família e agora eu não tenho ninguém. Ou seja, eu acho que o aspecto do envelhecer, ele também passa, do medo do envelhecimento também passa por aí, né? O medo de sentir que eu não vou ter muito mais tempo para curtir as coisas que eu quero. E aí a gente olha com uma visão totalmente distorcida, né? Porque. E aí isso leva a gente a pensar sobre a cultura, né? Tipo, a cultura no geral da humanidade sobre que o jovem é legal, que o jovem. É exatamente isso, né? Que o jovem tem festa cheia de amigos, que o jovem tem vitalidade, que o jovem tem sexualidade, que o jovem, tipo. Uau, que delícia. Uma romantização muito grande, né? Como se todo jovem não tivesse em surto dentro de casa sobre o que é a vida, né? E como se o idoso fosse essa pessoa sozinha. E que Improdutiva. porque muitas vezes não é isso, mas ao mesmo tempo é pregado pela mídia isso, então a gente roteiriza a nossa vida com isso, né? Ou seja, a gente vai viver a juventude, a adolescência tardia sendo justamente essa figura jovial da mídia toda caricata, que é tipo a pessoa que vai lá, transa com um monte de gente, vai pra balada, uau, se expõe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas que não consegue filmar. E que não tem problema com tudo isso, tá? Mas é que não consegue também, em nenhum momento, investir tempo pra fazer coisas mais intimistas, mais pessoais. E, ao mesmo tempo, isso leva a pessoa a ter, tipo, um envelhecimento em que ela é mais sozinha, né? Tipo, uma consequência da outra. Mas a mídia também prega isso, né? E aí, quando os seus pacientes, né, e os meus também, que vão chegando na... E eu não tô falando, assim, de pessoas idosas, né? Eu tô falando, tipo assim, de Não. pessoas com 40 anos, que justamente são pessoas que estão na juventude. E 37, aí, 38. Não, e às vezes até, tipo, passando dos 40, mas que estão na juventude ainda, gente. Uhum. Eu sei, é uma pessoa mais
madura, mas não é tipo uma pessoa velha. Longe disso. Ainda mais com a expectativa de vida que a gente tem hoje. Então, e faz com que a gente tenha essa visão de que a pessoa mais velha, ela, tipo, acabou, sabe? Ela tem que ficar ali de lado, né? E eu tô falando novamente, pessoa mais velha, não pessoa necessariamente que está no momento, tipo, idoso da vida dela, né? Na faixa etária ali. Então, isso leva a gente também a... É curioso, né? O medo que a gente tem em envelhecer faz a gente envelhecer mal. E o que é esse envelhecer mal? É o que você falou. Envelhecer sozinho, envelhecer sem intimidade, né? Porque a gente acaba não conseguindo construir. E aí agora quando a gente fala sobre o mundo gay especificamente, o mundo gay, ele sempre teve obviamente, a parte sexual muito mostrada. E é óbvio, porque isso não só gays, né? Tipo, homens, ponto. Homens, no geral, são assim. E a gente tem a parte sexual muito mais explorada, vamos dizer assim. E enquanto mulheres são incentivadas a serem cuidadoras, né? Então, quando a gente junta homens em que não tem nenhuma, desde a infância, nenhum problema com a sexualidade, né? Tipo, que pode e que deve falar sobre o sexo o tempo inteiro. É claro que a gente vai ter, tipo, uma cultura muito sexual. E é uma cultura sexual que junta com a mídia, em que a cultura sexual é muito de é, algo tipo jovem, sabe? Algo viril, sempre um corpo jovem, né? Então a gente tá o tempo inteiro querendo ser jovem, retardar o envelhecimento, né? Então aí você começa a usar botox, aí você começa a usar roupa que às vezes remete a uma juventude, você começa a ter comportamentos que tentam mascarar a sua idade, sabe? E, enfim, aí leva o medo, né? E eu até acrescento outra coisa, amigo, que é a falta de referência, né, que a gente tem, porque as nossas gerações, né, elas são as primeiras gerações a envelhecerem com a possibilidade de envelhecer falando explicitamente sobre a sua própria sexualidade, vivendo a sua própria sexualidade e de maneira saudável, né? E isso causa um medo, né? Tipo, o que é ser uma pessoa idosa gay? E O isso é que uma que é? coisa, isso é bem importante tu trazer, assim, porque a gente precisa falar sobre o impacto que a epidemia de AIDS e HIV trouxe para nossa comunidade nos anos 80, né? Dizimou parte da população de um jeito que quando a gente para pensar, assim, quantos gays idosos você conhece, né? Não é à toa que a gente não conheça tantos, né? Porque muitos morreram, né? Muitos gays jovens morreram nessa época. E hoje, os poucos gays que a gente conhece, idosos, são sobreviventes de uma geração, de uma época que dizimou parte da nossa população. Nós tivemos que reconstruir uma comunidade de novo, especialmente aqui no Verdade. Brasil, né? Então, Que fica da cultura, né? Para essas pessoas fica, que sobreviveram. né? Fica assim. É, é difícil pensar na perspectiva do envelhecer quando a gente lembra disso, assim, de que muitos dos nossos viveram uma vida sem ter perspectiva de futuro. A gente não pensa, a gente não fala sobre isso, assim, sobre o envelhecer. A gente não fala sobre perspectivas de futuro. É interessante porque muitos gays vivem e falam sobre a vida assim como se eles fossem ser jovens para sempre. E gato, deixa eu te contar, você não vai. Mas não vai mesmo, sabe? Então, é louco para pensar assim, né? De que forma que eu quero viver a minha vida e como que eu quero envelhecer no meio disso. Eu falo bastante com os meus pacientes sobre isso, sabe, Lucas? É muito legal, assim, ser um boyzinho malhado e legal e gostoso e os boys te quererem, sim. Mas não é só para isso que a gente malha, sabe? Eu vou pra academia e me exercito também porque eu quero chegar na minha velhice, se o capitalismo deixar, tendo condições de poder levantar, sabe? Da cadeira, de poder me agachar, de poder carregar peso, né? Então, a gente também precisa falar sobre isso, né? Como esse cuidado, esse autocuidado, essa preservação é importante. Acho que muitos gays vivem só pro agora, pro hoje. E não funciona assim. E não funciona mesmo. É,
E a gente. E eu entendo também. O, assim, quando a gente pega assim nossa primeira grana que a gente pode gastar com um lugar que seja seguro pra gente, quando a gente pode sair pra um lugar, muitas vezes esse lugar é o quê? Tipo uma balada, né? Ou é tipo um encontro que você vai ter e beleza. E é legal isso, tipo, e é muito importante vivenciar. Eu sempre incentivo as pessoas a vivenciarem, sabe? Até pra você saber se você gosta, se você não gosta, pra você tipo ter contato com outros gays e tal. Mas e depois, sabe? Tipo, beleza, você vai viver a adolescência tardia, você vai viver tudo aquilo que um adolescente tem que viver pra achar sua identidade. Tá, mas tem que ter um, tem que ter um próximo passo. Não tem problema você vivenciar a adolescência tardia. Tá tudo bem você se preocupar com agora. Mas também você tem que se preocupar com os próximos passos, em criar intimidade com as pessoas, em colocar, tá, eu tô fazendo isso, mas eu tô desenvolvendo amigos. Tô desenvolvendo algum amigo, eu tô, tipo, cuidando da minha saúde. Tipo, cara, eu não sei como é que tem chegado pra você, mas eu tenho um parêntese importante sobre isso, que a gente já falou em algum episódio, mas tem chegado muito caso de pacientes que fazem chemsex, sabe? Que é o sexo com drogas, né? Sob efeito de drogas. Tipo, muito mesmo, né? E isso tem me preocupado um pouco, sabe? Porque eu entendo, novamente, é legal a gente poder vivenciar algo hoje, é legal a gente poder se explorar, mas a gente tem que viver a adolescência, e a gente pode viver a adolescência tardia, a gente pode passar do limite sem agredir o nosso corpo dessa maneira, sabe? As drogas, e não é um papo moralista aqui, gente, é tipo um papo real, e eu até coloco o álcool nisso também. Mas a gente tem que ter limite quanto a isso. O nosso corpo, ele não aguenta tudo isso, né? Você precisa aprender a fazer um sexo que vai te confrontar quanto às suas dores, às suas frustrações. Você tem que, tipo, aprender a lidar com tudo isso também, sabe? Faz parte da vida. É assim que a gente vai crescer e evoluir. Você consegue lidar com isso. Eu imagino, todos nós, você que está ouvindo aqui, provavelmente você tem um passado de conflitos, de dificuldades, de preconceito, você quer viver tudo agora. Mas tem como você poder viver, aproveitar, ficar doido e ir nas baladas, mas sem precisar agredir tanto o seu corpo assim, sabe? Tem como você aproveitar a vida, tem como você transar com vários caras e fazer isso de maneira mais segura, É, entende? Não dá precisa pra ser viver tão uma intenso. adolescência tardia sem ser um adolescente irresponsável, né? Exatamente. Porque É uma a coisa que a melhor gente, frase. uma coisa que eu acho que a gente não fala, eu não tenho dados aqui agora, quem sabe eu posso trazer no próximo episódio, mas eu li uma vez assim que o número de casos de suicídio entre pessoas LGBTs de terceira idade é muito alto, né? E uma dos efeitos e uma das causas é isso, assim, é esse isolamento, né? Porque vive uma vida inteira para sanar esses desejos, essas vontades infantis e adolescentes, enquanto a vida vai passando, daí eventualmente quando se chega na velhice, se dá conta assim que tipo, eu não tenho ninguém, porque agora esse corpo já não é mais um corpo tão atraente, né? Já não é mais um corpo tão bonito, tão desejável. As pessoas já não me tratam da mesma maneira como elas me tratavam. Eu já não tenho mais a mesma condição física para sair, para poder curtir, para ir para festas, para ficar louca das ideias, como já acontecia antes. E como fica a minha saúde mental quando o meu corpo não corresponde mais à maneira como eu me sinto, né? Isso que assim, a gente está falando aqui de uma forma genérica e abstrata, mas se a gente pensar e falar sobre a realidade, por exemplo, de gays negros, isso ainda fica bem mais delicado, né? Porque a experiência de ser uma bicha preta, velha, é uma experiência ainda com muita mais vulnerabilidade e com uma condição financeira muito menor, porque eu acho que esse é o ponto, né? O dinheiro, ele é, de fato, um, um- ele mantém, né, um suporte, um recurso que mantém a saúde, né? De uma forma, uma boa qualidade de A vida. gente não pode ser hipócrita, tipo, é uma coisa que importa, né? Vai te dar qualidade. Ainda mais quando Óbvio. você é idoso. Mas é o que eu falo, assim. Por isso que a nossa vida é um eterno equilibrar bandeja, sabe? Você tem que se preocupar sim com o seu trabalho. Você tem que preocupar sim
em viver e explorar a sua sexualidade, a sua vida e lugares, mas você tem também que criar intimidade com pessoas de maneira mais tranquila, intimidade, sabe? E aí, quando você consegue não ficar, tipo, cuidar do trabalho para você ter dinheiro, mas não ficar workaholic nisso. Quando você consegue ir para festas, mas você também não fica tão alvo assim, tipo, de usar droga, sabe? Você consegue, tipo, ter um controle sobre você. Quando você consegue criar intimidade com as pessoas e não afastar elas de você, criar uma intimidade, mas explorar todos os outros pontos da sua vida, isso vai fazer com que você tenha um bom envelhecimento, sabe? E não precisa ter medo de envelhecimento. É claro que uma coisa ou outra sempre vai sair do eixo, né? Mas é o que a gente tá falando, e o Jonathan tá falando que quanto mais a gente envelhece, mais a gente acaba precisando de rede de apoio. Quanto mais a gente envelhece, a gente vai precisar daquelas pessoas que estão ali que têm intimidade com a gente vai precisar do dinheiro, né? E aí, será que são coisas que você conseguiu equilibrar ao longo da sua vida, sabe? Então, e é doido, uma coisa não exclui a outra, né? Tipo, você pode viver sua juventude, você pode ir pra balada, você pode fazer um surubão, ou você pode fazer nada disso, mas, tipo, ter uma vida tranquila e beleza. Mas você precisa, tipo, cada vez mais explorar. Sim, é seu direito, a gente ficou muito tempo preso, mas você também pode entender que o envelhecimento, ele vai vir com você investindo em outras partes da sua vida também, sabe? E isso não vai tirar sei lá, tipo, você pode ir pra festa e se preocupar com o trabalho ao longo da semana. Você pode, no final de semana, se preocupar, tipo, em criar amizades mais sinceras e depois ir pra festa, entendeu? Então, claro, a vida é, tipo, a gente procurar sempre aprimorar isso, né? Alguma parte nem sempre vai funcionar. Mas quando você quando você consegue equilibrar minimamente essas três bandejas, vamos dizer assim, você consegue, tipo, ter um envelhecimento com... A probabilidade, na verdade, de você ter um envelhecimento mais tranquilo é alto. E, novamente, é envelhecimento, tipo, o processo de envelhecer. Não necessariamente chegar Não falo só, na verdade, em chegar na fase onde você tem seus 70, 80 anos, né? Eu falo também, tipo, no processo de envelhecimento em si. Ele não se torna algo... Porque... E aí, amigo, a gente tá falando até um pouquinho antes do episódio, tem as partes boas do amadurecimento, né? Pulando aqui completamente o roteiro, ignorando, mas tem as partes boas do envelhecimento, né? Tipo, envelhecer. Por exemplo, eu com os meus 27 anos, eu tenho muito mais cabeça do que, sei lá, há 4, 5 anos atrás, ou quizá até um ano atrás, sabe? Eu tenho muito mais flexibilidade, eu tenho muito mais conhecimento, eu sei o que vai ser bom, o que não é. Então, envelhecer, eu vejo, na verdade, algo muito mais positivo nisso do que negativo, sabe? Eu adquiro conhecimento também, sabe? Eu adquiro experiência. E eu consigo levar a vida muito mais do jeito que eu quero do que se eu comparar dos 18 anos. 18 anos, eu era bobinho, assim, sabe? Tipo, eu tinha nada, conhecimento sobre nada. Eu esperava muito dos outros. Eu tinha, sabe? Eu era completamente maturo, óbvio, né? E aí, eu não aproveitava a vida da melhor maneira. Aproveitava da melhor maneira que podia, mas não da melhor maneira. E então envelhecer, na verdade, por mais que as pessoas vejam isso como um processo ruim, não deveria, né? Se a gente observar, tipo, na prática, ele é muito bom, né? Cada vez mais você tem conhecimento, cada vez mais você é assertivo na vida e cada vez mais você consegue ter uma vida próxima do que você deseja em questão de valores, né? Enfim. Só que é o que você falou, a gente passa tanto tempo envelhecendo ruim, sabe? Tão inconsequente, tão no automático, que aí esse processo se torna negativo. Sim, sim. Eu fico aqui pensando, né? De como que o envelhecer... Você está falando das coisas boas do envelhecer, mas assim... Como o envelhecer, o conceito de o que é ser velho, do velho, é uma coisa muito mutável. E tu falasse bastante sobre a mídia e etc. E eu penso que nessa sociedade capitalista que a gente vive, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista cuja base do seu funcionamento é o consumo, é a produção e o consumo para tudo, inclusive para as pessoas. Né? Uma pessoa mais velha é uma pessoa que já produz menos, então ela tem menos valor.
né? Por que que mulheres mais velhas não são bem vistas? Porque são mulheres inférteis, vamos colocar aqui entre aspas, né? Já não são mais tão férteis a ponto de gerar filhos. Então, elas perdem valor. Por quê? Porque elas não têm uma capacidade produtiva, né? É diferente de uma pessoa mais jovem, que tem uma capacidade de produção muito maior. E daí É, eu e, não fico. po- inclusive, entre muitas aspas, não podem nem ser sexualizadas, né? Porque o bonito é, tipo, ser jovem, então, tipo, não prestam, né? Exatamente. Né? Então, eu fico pensando assim, do como esse conceito de ser, de envelhecer, né? A própria definição do que é ser velho mesmo, ela passa por aspectos que são mutáveis conforme o tempo e que e que se relacionam diretamente a efeitos sociais. Porque 30 anos hoje é ser uma pessoa super jovem. Há 20 anos atrás, 30 anos de idade já era uma idade de um adulto mesmo. Né? Hoje em dia a gente fala com pessoas da casa. É isso que eu digo. Eu vou pro Grindr, eu vejo caras de 20 e poucos, 30 e poucos anos que nos aplicativos se definem como moleque. Molecão. Eu fico. Não, sabe? Você não é um moleque, porra. Você é um homem. Mas talvez emocionalmente seja um moleque mesmo. Eu acho que essa é a questão, sabe? Que a idade biológica é de um cara de 30 e poucos anos de idade, mas emocionalmente você se relaciona ainda e age como se fosse um É, adolescente. isso tem muito a ver com isso tem muito, na verdade, muito a ver com questões econômicas, né? É, quando você tanto questão tipo macro, né? Tipo, se eu olhar tipo toda a sociedade, a pessoa mais velha, a pessoa idosa especificamente, ela não produz, né? Então, tipo, você fica, porra, por que você tá querendo prioritário aqui no ônibus? Você não faz nada, sabe? É, não é? Uhum. Ou, tipo É assim, bem tem que ver. isso. Você não faz nada aí, passa o dia inteiro em casa, eu preciso sair pra Aí trabalhar. fica assim, mas aí tem vai visitar, tipo, a sua avó, seu avô. Mas que saco, tipo, eles são chatos, sabe? Tipo, sempre vê como de lado. Um Um peso, né? peso, né? E também tem a questão social no fato de que quanto menos dinheiro você tem, mais rápido você tem que envelhecer. Socialmente, né? Biologicamente. E às vezes até fisicamente, né? Porque você não. É isso que a gente tá falando, pode ter o Botox a cada 3 meses e não sei o quê. E. E, tipo, pessoas, sei lá, tipo, eu tenho um paciente que com 15 anos de idade teve que sustentar a própria família, sabe? Então, o quanto essas pessoas não tiveram que envelhecer mais rápido, né? O processo de envelhecimento ele é muito diferente, mas eu acho que se a gente colocar dentro da comunidade gay, existe eu acho que uma supervalorização do corpo, sabe? Então, tá tudo bem você ser mais velho desde que você seja malhado. Tá tudo bem se você for, como é que se fala? Tipo, tiver envelhecendo, for mais velho, mas se você for malhado, sabe? Então, eu acho que envolve muito, tipo, essa questão do daddy, né? Tipo, que tem grana, que produz também, né? Então, um daddy, tipo, é bem visto, né? Porque ele é o cara que tem grana, é o cara que provavelmente ele é malhado, né? Pelo menos no imaginário popular. É o cara que tem músculos, né? Então, tipo, tá tudo bem. E também isso leva a gente a ter um certo receio, tipo, putz, eu tenho que me pressionar ainda mais pra eu ser essa pessoa. Só que aí é o que eu falei, entra no paradoxo de você tentando se encaixar justamente nisso, sendo um workaholic, preocupado só com o corpo e com biscoito, vai fazer você de fato ter um envelhecimento ruim. Então, assim, tentando fugir do envelhecimento ruim, tentando entrar num padrão específico, o que que acontece? Você de fato aumenta a sua probabilidade de você envelhecer mal. E quando eu falo envelhecer mal, não é fisicamente, é envelhecer mal sozinho, sem construir nada, sem ter desenvolvimento emocional, né? Então, e isso acontece bastante, né, amigo? E aí chega, tipo, nos 50 anos e fala, putz, o que eu fiz? Sabe? Às vezes nem isso, né? Tipo, às vezes as pessoas nos 30 e poucos falam, putz, o que eu tô fazendo da minha vida? E nem sabe, sabe? Tipo, não tem um direcionamento, né? Então, isso pega também, sabe? Eu acho que essa supervalorização do corpo, né? Porque é o que eu falei, a gente, quanto homem, a gente aprende a sexualizar, 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 corpo, corpo, corpo,
né? Inclusive, só um parênteses que eu queria abrir, é que você tá falando de antigamente, né? Isso me fez lembrar, eu gosto sempre de falar, né? Da Grécia Antiga, né? Em que os caras mais velhos, eles tinham que... Eles eram bem vistos, né? E os mais novos, eles tinham que, tipo, transar de forma passiva com os mais velhos. Os mais velhos podiam transar deveriam transar com outros caras, só que eles tinham que ser Era uma ativos, forma de tinham que ser educação, né? ativos para eles poderem passar conhecimento através do esperma, né? Por isso que eu te acho muito inteligente, amigo. Eu acho que você é uma sagacidade que... Sim, só falta tu me dar uma mamadinha, então, né? Pra poder Safada. absorver todo o conhecimento que eu tenho pra te oferecer. E vou te dizer que eu tenho bastante, tá? Olha só, gente. Pois é. E olha que eu sou só um jovem de 30 anos, que loucura. Ah, mas o conhecimento aí pela Ah, quantidade, mas aqui tem de muitas vidas. O quanto de conhecimento que eu já absorvi de outras pessoas aí da vida, meu Deus. praticamente um Platão. É praticamente uma Sócrates. enciclopédia. Eu sou quase um chat GPT, querido. É só perguntar. É só perguntar de tanto conhecimento, né? De tanto que você foi De adquirindo ao tanto longo do conhecimento que eu tempo. adquiri. É. Ai, me sinto até leve. Ô, amigo, uma pergunta. Dica. Você acha Uma pergunta final, né? Você acha que o Daddy, ele é sexualizado? De maneira Me ruim? fala mais. Elabore sua pergunta, tô curioso. Porque tem, tipo, muitas pessoas, muitos homens gays que falam que os caras mais novos só aproximam deles nessa figura, tipo, do Daddy de fetiche, sabe? Tipo, do homem mais velho. Você acha que isso é uma coisa ruim? Uma boa pergunta. Olha, eu acho que o fetiche, se ele for consentido, tá tudo bem, né? Porque nenhuma pessoa é só usada, né? Ela também usa às vezes. Não são só os caras novinhos que se beneficiam dos deres. Os deres também se beneficiam de sair com caras mais novos, né? Então, é isso. Acho que vai dos dois nas duas direções. Agora, acho que existe um apagamento, sim, da sexualidade, do desejo, do desempenho sexual de pessoas mais velhas. E, e daí tem uma coisa que é assim, né? Qual dere é o dere disputado? Porque não é qualquer homem mais velho, né? São homens mais velhos, mas que têm uma estereotipação de um cara mais jovem, né? De um cara que se exercita, que se cuida, que é descolado, né? E especialmente que tenha dinheiro, né? Porque isso aparece muito forte entre os gays, assim, eu vejo uma relação com poder, porque é isso, né? Na sociedade que a gente vive, ter dinheiro é ter poder. É poder de acesso, é poder de consumo, é poder de aquisição de coisas. Então, na minha experiência, assim, eu vejo muitos gays, por exemplo, falarem, né, de brincadeira em terapia que, eu tô tão cansado, eu tô tão estressado, eu só preciso de um sugar daddy. É isso, né? É um homem mais velho rico que vai cuidar de mim, cuidar dos meus problemas e me oferecer a assistência necessária para que eu possa viver a minha vida adolescente de forma tranquila e relaxada. Eu acho que é isso. Não é à toa que o termo é esse, né? Daddy. Por que é daddy? Porque é um pai. Né? É alguém que vai cuidar de mim, que vai ser um bom pai, que vai fazer um papel de pai, né? Que vai prover, que vai me trazer segurança, enquanto eu posso ser a criança jovem que vai viver a vida despirocando, porque tem alguém que cuida de mim, né? É. E eu acho, tem um livro que eu li que é 10 Smart Things to Gay to Learn. Alguma coisa assim, tipo 10. Você já viu? Aham, eu já vi. E Já vi esse o livro. autor é gay. Aham, Choca. a O gay louca. é. E ele tem, tipo, 45, 50 anos, se eu não me engano. E ele fala, tipo, que não necessariamente ele vê como algo ruim, sabe? É que assim, depende do contexto, mas que às vezes, de fato, a pessoa tem esse fetiche, mas isso pode aproximar, porque. E ele fala, homens gays mais velhos podem se sentir úteis unindo-os com outras gerações. Eu sei que a tendência é, às vezes, tipo, alguém virar o olho pra você, e tudo bem, sabe? Isso não diz respeito a você, é muito mais sobre a pessoa. Mas existem pessoas que você pode amigar, tem pessoas que você pode transar, namorar,
e que vem um homem mais velho até com uma forma de fetiche, mas isso pode ser só uma ponte para vocês conseguirem ter uma relação legal, sabe? Amizade, um namoro, um sexo, entendeu? Então, se você tiver consciente sobre isso e você também colocar limites na pessoa, pode ser uma ponte, entendeu? Então, você pode aproveitar desse fetiche que existe ao seu favor, sabe? E, claro, muitas pessoas vão só te fetichizar. E aí, por isso que eu falo do limite, sabe? Até que ponto você está disposto a isso, né? Mas isso pode ser uma ponte para você iniciar uma conversa, né? Para você se sentir bem, para você sentir, né? Até porque a gente mataria todos esses problemas, né? De a gente com medo de envelhecer, a gente entrar num ciclo que vai fazer a gente envelhecer sozinho e mal, né? Ou seja, com muitos problemas psicológicos. E porque a gente teria um exemplo de uma pessoa mais velha que ela consegue se sentir bem, ela consegue se comunicar e perceber, tipo, que o envelhecimento não é algo ruim, né? E aí essa pessoa vai ser beneficiada. Então todo mundo sai beneficiado disso tudo, sabe? E aí a pessoa vai aprendendo com o amadurecimento, né? Aprendendo que o envelhecimento pode ser legal, aprender que o envelhecimento ele pode ser, na verdade, muito mais fruto de segurança do que outra coisa, né? Então, acho que todo mundo sai ganhando nisso tudo, e acho sabe? que assim, né? Até pra gente fechar nesse episódio, lidar com o envelhecimento como uma parte natural do processo da vida, né? Porque acho que tudo amadurece e faz parte desse fluxo natural, permitir que as coisas caminhem, porque o tempo passa. Eu acho que às vezes na ânsia do medo de envelhecer, a gente pode correr o risco de não conseguir aproveitar o hoje, o agora. Eu penso muito nisso, sabe, Lucas? Às vezes eu fico do tipo, ai meu Deus, porque amanhã e amanhã e amanhã. E eu fico, cara, eu não sei do amanhã. Eu tô aqui agora. Então, o que eu tô a fim de fazer? Eu vou aproveitar esse meu momento de vida, porque assim, eu vou ter 30 anos só uma vez. Sabe? É isso. E fora que o envelhecimento que a gente tem hoje não vai ser o envelhecimento que a gente vai viver, por exemplo. Porque é tudo muito novo. É tudo muito novo. E assim, né, com as mudanças climáticas e com Será que a gente vai envelhecer? com a crise climática que a gente está vivendo, eu nem sei se a gente vai realmente envelhecer, assim. Então, mais importante ainda a gente colocar essas coisas em perspectiva, né? Porque se a gente tiver um momento de crise, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho uma rede de apoio, sabe? Eu tenho um corpo que vai conseguir se proteger e se defender, que vai aguentar o tranco, rojão, sabe? Eu tenho relações onde eu tenho segurança e acho que construir isso, sabe? Muitos gays, no fundo, têm medo do envelhecimento, porque eu acho que eles sabem disso, sabem que não tem. Isso é uma questão não para você envelhecer, mas pro hoje, né? Pro hoje, exatamente. Então, quer lidar melhor com o envelhecimento? Quer poder trabalhar melhor essas questões dentro da sua cabecinha, gay? Comece pelo hoje. Vai se exercitar, vai fazer alguma coisa investir diferente, em relações mais saudáveis, criar uma rede de apoio com segurança, com pessoas que você confia. E essa sensação, ela muda completamente. À medida que você se envolve, você para de ter medo de envelhecer. À medida que você faz uma atividade física com constância, que você tem amigos, que você explora, sim, sua sexualidade, e à medida que você consegue conversar com pessoas e ter uma rede de apoio, essa perspectiva de futuro muda. E você para de ter medo do envelhecimento e começa até a gostar, né? Começa a gostar do envelhecimento. Começa a perceber isso como vai algo positivo. aceitando isso, né? Vai acolhendo. Bom, amigo, bora envelhecer juntos, então, né? Bora envelhecer juntos. E muito bom estar de volta aqui com você. Muito bom todo mundo que ouviu a gente. Fala suas redes sociais, embora você tá sumidinha de lá. Meu Deus, eu nem lembro mais qual é o meu perfil. Mas quem quiser me acompanhar nas redes, pode me seguir no @meupsiegay. E você? _ Lucas De Vito e Clínica LGBT com Local, para quem estiver interessado. E, bom, a gente também tem o nosso _podgay, né? O nosso podgay. E estaremos aqui toda quinta-feira de manhã, pois estamos, sim, de volta. Que a gente apagou a editora, a gente tem que fazer... Avisa pros amigos, compartilha nas redes que o podgay está de volta. Encher nosso saco agora tem que compartilhar, pelo menos.
não é? Ai, que legal. Ai, que tudo. Ai, que barato. Ai, meu Deus, que empolgação. Amamos. Compartilha, marca a gente e a gente se vê semana que vem, certo? Até semana que vem. Ai, que saudade. Beijinhos. Tchau. Tchau.